toda viagem começa no avião, então vamos lá. Essas são as coisas que eu, pelo menos, gosto de levar em toda viagem. Em primeiro lugar, manteiga de cacau. Eu sempre levo porque eu tomei um remédio que deixou meus lábios muito secos até hoje. O Kindle Oasis é bem leve, pra mim é o melhor e-reader que tem hoje no mercado. E pra eu conseguir me concentrar quando tem um bebê chorando, alguém roncando, eu gosto de usar o fone da Bose. Sempre bom levar um casaco, e esse da Patagônia, tem também da North Face. Ele dobra e fica bem compacto, dá pra guardar na mochila. Olha só que coisa linda. Assim que o avião decola, eu começo o cronômetro, e aí se eu dormir, eu sei exatamente quanto tempo eu dormi e quanto tempo falta pra terminar a viagem. Pela primeira vez eu fiquei nesse hotel que chama The Public. É uma proposta um pouco diferente, em que o hóspede tem mais independência para fazer o check-in, o check-out, para de repente se servir de alguma comida que fica ali exposta no bar 24 horas por dia, uma bebida. Você tem essa independência. Tem também um coworking lá, que é muito famoso, o pessoal vai trabalhar bastante e acaba criando um ambiente legal. Os quartos, você não vai ter algumas coisas que você está acostumado em hotéis, como por exemplo serviço de quarto, coisas do gênero. Eles arrumam um quarto, mas eles não vão te servir nada. Então isso faz com que o custo fique reduzido, mas eles consigam manter um padrão alto de estadia, de design, decoração e conforto. Sabe uma coisa que eu achei muito legal no nosso hotel? Apesar de ter muitas coisas que a gente não gostou, foi a TV, que já vem com Apple TV nela. Tipo, tem todo esse painel. Vou fazer vender a TV? tem esse painel assim que você liga, daí tem Television, que é TV, Hotel e Connect. Então, se você, por exemplo, tem um device da Apple, você pode ir no Connect. Device. E daí aqui tem todas as opções, tipo Apple, Android, Windows. Não só da Apple, que nem, perdão. Mas e HDMI. Então você tem todas essas opções e, por exemplo, a gente tem coisa da Apple. Também não, André. Então, a gente conectar o nosso celular, o iPad aqui, e a gente pode ver entrando. Uma das opções de café da manhã que eu gosto aqui, não que seja saudável, tá? É esse aqui, ó. Esse pão chama bagel. E tem um sanduíche muito comum aqui que é o bagel, que é o bagel com cream cheese e salmão defumado. Chama Lox, L-O-X. Recomendo bastante para quem vier aqui para Nova York, é um sanduíche bem típico aí de café da manhã, digamos. E é muito gostoso. Assim que a gente chegou, a gente foi num restaurante chamado Via Carota, que na minha opinião é o melhor restaurante de Nova York. Foi um casal de amigos italianos que recomendou, e eles me falaram que a única comida verdadeiramente autêntica italiana que eles conseguiam fora da Itália era nesse restaurante. A dona tem uma fazenda na Itália e muitas das matérias-primas que ela usa nos pratos, ela pega da fazenda dela. E é tudo por um preço relativamente acessível. Eu pego Uber só quando tem alguma condição climática bem diferente. Por exemplo, hoje está chovendo bastante e a gente tem que andar um pouquinho. E a cidade, normalmente o metrô não atravessa a cidade da esquerda para a direita, e sim de cima para baixo. Eu vou explicar para vocês como funciona um pouco o mapa de Manhattan. É bem fácil de se localizar por aqui. E o bacana é que da esquerda para a direita, ou leste para oeste, você se locomove bastante de ônibus. E norte para sul é mais de metrô. Então a gente está indo agora pro oeste e aí a gente pegou um Uber, ou a gente teria que pegar um ônibus, se a gente quisesse. Insuportável. Insuportável. Por que você tem que ser tão alto? Eu acho Nova York um pouco caótico, então eu gostei muito de quando a gente foi pro parque, porque ele é isolado, então foi gostoso ir pra um lugar que não é tão caótico. Uma das coisas que eu mais gostei é que era muito bom pra tirar foto, porque ele era uma perspectiva muito diferente de Nova York. Eu achei ele muito bonito, porque ele era muito clean. O mármore, eu acho que dá essa impressão, né? O granito. Exatamente. Algo que não se vê muito por Nova York. Quais são as maneiras de chegar lá, Ana? As maneiras? Tem duas formas, na verdade, de você chegar lá, né? Uma com bondinho. Tem outro nome técnico? Não, é bondinho mesmo. Bondinho, perfeito. E a outra de táxi? Eu me lembro como a gente chegou. Metrô. Esse cinema aqui em específico, o Village East, ele foi reformado há pouquíssimo tempo, então investiram mais de $1 milhão. Mano, eu tô me sentindo muito arrepado. Investiram mais de $1 milhão aqui
para renovar esse cinema. E ele é muito bonito, tem umas coisas mais vintage, só que passa filmes contemporâneos. Ele me lembra uma casa de teatro. Ele é refinado para um cinema, entendeu? Ele tem um lustre dentro da sala, tem detalhes no teto. Diferente, não é só uma caixa preta com uma tela na frente. Todos esses detalhes fazem da experiência de ir ao cinema muito mais especial. Depois no cinema, nada como uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida. A gente tá aqui no Ubiro, essa aqui é a minha pizzaria preferida de Nova York. Essa aqui é a pizza de vodka. Curiosamente, eles usam a vodka para reduzir o molho de tomate. Não tem gosto nenhum, não tem álcool, não tem nada. Mas isso realça, tipo, o sabor do tomate de uma maneira absurda. E aí eles colocam só esse queijo gratinado mussarela aqui em cima. É uma pizza super, tipo, fina, super leve. Ela é bem crocante e pra mim é a melhor de Nova York. Um dos bairros mais charmosos de Nova York é esse, é o Soho. Você sabe que você tá nele pelas ruas de paralelepípedo, as lojas mais bonitas e arrumadas, e pra mim é um lugar muito agradável de se estar porque os prédios não são muito grandes e você não sente aquela coisa claustrofóbica do centro da cidade. Uma loja que eu gosto, por exemplo, é a loja de design do MoMA, que lá você encontra vários itens de tecnologia, que é a minha área, curiosos, por exemplo, uma jaqueta que tem aquecimento interno, tem boosted board, que é tipo um skate elétrico, e várias coisas curiosas desse tipo. E tem loja, lógico, da Nike, tem loja da Adidas. Aqui elas são mais focadas em design, por ser um bairro com muito foco em design também e coisas inovadoras. Então é um bairro legal para você vir visitar. Só você escrever Soho no Google que você acha alguma loja que te interessa, que aí você vem e aí você pode dar um rolê pelo bairro que vale a pena. Tem várias lojas bem divertidas, assim, que eu gosto bastante. Divertidas? Não, acho que não é o adjetivo que eu tava procurando. Tá legal, eu estou com frio. Tô difícil de pensar. Pra quem tem curiosidade de como é tatuar em Nova York, não só em Nova York, como num dos melhores estúdios de tatuagem do mundo, que é o Bang Bang, pra quem não conhece, dá pra procurar no Instagram deles e tudo mais. Vou tatuar com o Kevin e normalmente a fila de espera pra esse estúdio é enorme, mas eu tatuava com o Kevin já quando eu morava em Nova York, ele era de outro estúdio, então pra mim foi mais fácil de arrumar. Tipo Rihanna, Justin Bieber, Kanye West, Kylie Jenner, todo mundo já tatuou lá e tipo é o estúdio de tatuagem assim. Então eu quero mostrar pra vocês como é o processo de um tatuador como o Kevin para escolher uma tatuagem, escolher um cliente. Assim, quem sabe sanar a curiosidade de vocês aí, mas dá pra marcar tatuagem lá, com certeza. Eu vi brasileiros lá, inclusive, quando eu fui marcar a minha. A última coisa que você quer fazer quando você está tatuando é apressar o seu tatuador. Obviamente, você também tem que levar identificação, assinar um contrato antes, como em qualquer estúdio de tatuagem, e aí você entra nos detalhes finais do desenho com o seu tatuador, ali no Photoshop mesmo. Ele vai recortar o stencil, e aí você tem a opção de comer um lanchinho, se quiser, pegar uma água, e aí vocês já começam. Com o processo de higienização das mãos e tudo no padrão mais alto, a gente começa a tatuar de fato, e é tudo numa posição muito confortável. Eles têm todos os melhores aparelhos, as melhores luzes, os melhores tatuadores, obviamente, então o resultado não tem como sair ruim. Kevin, principalmente, aí eu trabalho com ele já há muito tempo. Pra mim, ele é impecável, a linha dele é absurdamente precisa e eu nunca me decepcionei com nenhuma tatuagem dele. Recomendo muito. Estou muito empolgado para esse restaurante agora. Estou indo pro Ivan Lamen, ou Ivan Ramen, na verdade, né? Que em inglês é ramen e em português é lamen. E a gente vai comer, obviamente, lamen. E esse restaurante é muito especial. Ele apareceu no Chef's Table no Netflix. É um cara que foi pro Japão fazer lamen. E é um americano. E lá no Japão ele ganhou muito destaque, especificamente em Tóquio.
Então, se dentro dos, sei lá, da meca do lamen o cara já tá se destacando, eu acho que seguramente ele é um dos melhores aqui do nosso lado do mundo para ir comer. Então, o lamen é uma das minhas comidas preferidas, né? Como um bom discípulo do Naruto. Então, vamos ver qual que é desse lamen aí. Como eu tava sozinho, eu acabei entrando num balcão. Tava bem cheio o restaurante, como é de se esperar de um bom restaurante. E eu comecei com uma limonadinha bem refrescante, tava show. E aí eu fui para um dos pratos mais surpreendentes, se não o mais surpreendente da viagem. Um sanduíche de Wagyu A5, a nota mais alta que o Wagyu pode ter. Mano, a textura dessa carne, isso é um katsusando de Wagyu, por fora tá crocante, cara, crocantíssimo isso aqui, e por dentro, tipo, a maciez do Wagyu, a aparência você não dá nada, assim, a aparência realmente não tá muito boa, mas o sabor tá, tipo, insano, velho. Mano, dá vontade de chorar, você come um negócio, tentar mostrar. Suculento, muito suculento, velho. E o contraste de textura do crocante com a maciez da carne, inesquecível, velho. Sério, venham aqui no Ivan Ramen, que é muito foda, velho. Bom, gente, chegou a hora da verdade. Experimentar o lamen em si. É um lamen com porco, ovo cozido, basicamente, e algumas cebolinhas, sabe? E a alga clássica que vem em comida japonesa. Uma sopa, vai. Tem tanto sabor condensado, velho. Tipo, como o cara conserva tanto sabor em algo com uma textura tão líquida, vale muito a pena vocês virem. Vai experimentar o porco agora. Ele tá se desfazendo, cara. O porco tá derretendo, mano. Tá insano, sério, de verdade. Recomendo muito esse restaurante. Venham aqui, pelo amor de Deus. Venham aqui. Só isso que eu peço pra vocês. Se mudou a qualidade é porque eu tô no iPhone agora. Como a gente tá indo num espetáculo da Broadway, eles são meio chatos com câmera, essas coisas, então não dava pra levar todos os meus equipamentos, só que eu não queria deixar de mostrar pra vocês. A gente tá indo na peça do Harry Potter agora, dividida em duas partes. Uma começa às 2 da tarde, aí dura umas 2h30, e aí depois a próxima começa às 7 e dura 2h30 também, mais ou menos. E aí, quero mostrar pra vocês como é que tá lá, se vale a pena também assistir ou não, que é um espetáculo aí que tá sendo muito cobiçado. Foi muito difícil de achar ingresso, e vamos lá ver como é que é, e eu vou falar pra vocês se vale a pena ou não. Uma das coisas que eu mais gostei da peça do Harry Potter é que tá tudo bem imersivo, eles fizeram uma decoração, tem loja, se você quiser gastar dinheiro à toa numa vara que não faz nada, e você também pode tirar foto com as bandeiras das diferentes casas. Então, ali embaixo é o que chamam de orquestra, porque a orquestra fica ali na frente. Aqui em cima é o Dress Circle, que é esse andar do meio. E aí lá, aqui ó, tem mais um andar, que é o balcony, pra vocês terem noção quando estiverem comprando ingressos. A próxima peça que a gente foi ver foi Hamilton, e é legal para explicar o esquema de ingresso aqui. Você normalmente busca o seu ingresso em um endereço muito perto e depois vai e pega a fila para entrar realmente no lugar que você vai assistir a peça. Tem toda uma organização de pessoas ali para te receber e te levar para o lugar correto. E aí você vai subindo escadas ou descendo, dependendo de onde for o seu lugar. Normalmente eles distribuem esse panfleto, que é o Playbill ou Showbill, que tem todas as informações que você precisa saber sobre atores, sobre a peça e tudo mais. É bem interessante e tem muita gente que coleciona isso, inclusive. Aqui em cima é um mezanino, parecido com Harry Potter, só que aqui tem só 2 andares. Então não tem o Dress Circle, é só o mezanino. E aí, ali embaixo é a orquestra. E ali, ó, deixa eu conseguir mostrar pra vocês. Ali é onde o pessoal fica tocando. Então tem tecladinho ali, ó. E aí o legal desse assento por cima é que você consegue visualizar os detalhes atrás também, não só na frente. Então quem tá sentado ali tem uma dificuldade para ver atrás do cenário. Aqui a gente consegue enxergar tudo. E aqui, óbvio, são os camarotes VIP e Mega Blaster, né? Aqui nas laterais. O do Harry Potter, se eu não me engano, foi 249 e esse aqui tá 350 por ingresso. É muito mais caro do que cinema, sei lá, mas também é um espetáculo à parte. A minha consideração final sobre essas duas peças é que você precisa gostar muito pro preço ser justificado. Lógico, os efeitos são muito legais, as músicas são incríveis, mas o preço é extremamente alto. Então, ou você gosta muito de Broadway, ou eu tenho quase certeza que seu dinheiro vai ser melhor investido em outros lugares. Como eu sou intolerante à lactose, pra mim é um pouco difícil de vez em quando de encontrar restaurantes, principalmente viajando.
Então, eu sempre vou atrás de restaurantes vegetarianos ou veganos, porque os pratos tendem a não ter lactose. Isso fez com que eu também começasse a ir em busca de restaurantes com opções mais saudáveis. Então, o ABCV foi um que chamou muito a minha atenção. Estamos aqui num restaurante vegetariano, nunca achei que eu ia dizer isso na minha vida. Chama ABCV. Eu comi aqui coisas diferentes do que eu tô acostumado. Eu tenho muito preconceito com restaurante vegetariano, comecei a comer legumes, essas coisas nesse ano por causa da Ana, ela mostrou um novo universo. Eu devo dizer que esse restaurante compete, tipo, com os melhores restaurantes que eu já comi não vegetarianos. E eu pedi uma espécie de pão crocante de lentilha lentilha, arroz e algumas sementes, eles fazem uma mistura lá. E isso aí vai com uma espécie de molho de iogurte, que seria uma coalhada seca, e alguns verdinhos. Aí eu pedi um macarrão com queijo de amêndoa ralado, igual queijo, e eles colocam uma mistura de cogumelos, tipo, ralada bem fininha assim, que parece que é carne, você não consegue ver, parece que é bolonhesa mesmo. E eu tive uma experiência muito, muito boa. Eu pedi um chá agora de Wood Dragon, o dragão da madeira, sei lá. Vamos ver do que esse chá falou que é mó bom. E sei lá, eu tô feliz, quero voltar aqui com certeza e eu recomendo aí pra todo mundo. Eu acho que Nova York tem uma capacidade de se adaptar e de se renovar que nenhuma outra cidade do mundo tem. Lógico, existem cidades que recebem novos museus, novas exposições, novas lojas, mas Nova York é conhecida justamente por poder estar sempre trazendo algo novo, não importa se você mora lá ou se você visita uma vez por ano, se você nunca foi, sempre vai ter algo que você nunca viu e tudo que é de melhor no mundo você consegue encontrar na cidade. Eu acho que é isso que mais me atrai lá. Na minha cabeça existe um estigma de que Nova York é uma cidade muito frenética, mas com essa viagem eu percebi que é você que dita o ritmo da cidade.